Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Rafael Pontes, sou psicólogo e psicanalista. Trabalho atualmente na ACD, um Centro de Reabilitação Física, né, trabalha com crianças e adultos, né, enfim, diversas faixas etárias aí. E né, tenho aí um caminho aí na área da psicologia, né, através de alguns trabalhos anteriores que eu fiz, no Centro de Valorização da Vida, no CVV, né, trabalho de prevenção ao suicídio, né, e aí, assim, foi, né, a minha abertura para a psicologia, né. Eu agradeço, né, pelo convite de fazer a apresentação sobre esse tema, né, Síndrome do Pensamento Acelerado, uma visão da psicanálise na contemporaneidade, né. Para mim, eu digo que foi um grande desafio, né, falar sobre esse tema, porque, enfim, psicanálise e, né, a questão do pensamento, né, traz aí muitos debates, enfim, principalmente, né, no momento que a gente vive, né, na sociedade, no pleno século XXI, né, com tantos desafios aí, né, seja no trabalho, seja na educação dos filhos, na relação com o outro, né, enfim, então temos aí um amplo caminho para um debate, para uma discussão, né? Então, com certeza aí é sempre um desafio falar sobre isso e com certeza a ideia é a gente poder ir construindo, né, esse caminho todos juntos, tá? Então, né, tive um interesse muito grande assim, por esse tema, quando me foi apresentada essa oportunidade, né, agradeço a equipe do TJ, né, Thaís Santos, Andréa Correia, André Iroca, Raquel e toda a turma aí do TJ, tá, por essa oportunidade, né, e, enfim, e no caso, espero que a gente possa, né, caminhar com esse tema, com esse assunto, que ele possa despertar novos olhares, né? A ideia, até quando eu trouxe aí, né, a síndrome do pensamento acelerado, né, uma visão na psicanálise na contemporaneidade, foi de trazer um pouco da síndrome, né, do que é colocado então como síndrome, enfim, isso aí a gente vai poder discorrer melhor, e numa visão da psicanálise, mas tem tantas outras visões aí, tá? Mas acho que a gente pode começar aí com o início aí dos nossos trabalhos. Então, muito obrigado a todos pela presença, pela participação. Bom, síndrome do pensamento acelerado, né? A gente tem aí, então, né, um trabalho do Augusto Cury, né? Augusto Cury, que é um psiquiatra, psicoterapeuta, escritor, né? Ele publicou esse trabalho em 2014, né, pela editora Bem Virá, né? E ele vai trazer um pouco dessa questão do ritmo acelerado, né, na rotina das pessoas, um excesso de carga de produção de trabalho, de produção intelectual, muitos estímulos o tempo todo na sociedade, né, com os quais as pessoas têm que interagir, uma gama de informações muito grande, né, e tudo isso acaba, de alguma forma, acarretando, segundo esse autor, uma sobrecarga, não só psíquica, né, mas uma sobrecarga, inclusive, no corpo. Então, e o que vai, de alguma forma, né, acabar atrapalhando aí, né, deixando uma qualidade de vida da pessoa bem prejudicada, né? Então, esse autor ele tem essa proposta de trazer, né, como síndrome do pensamento acelerado, mas essa síndrome não é, né, colocada pelo DSM, é um termo que o próprio autor acaba usando para falar sobre um conjunto de sinais e sintomas que são, às vezes, observados dentro da experiência clínica que esse autor traz, tá? Isso aí a gente vai seguir com esses sinais, tá? Mas só complementando aí mais informações sobre o autor, ele tem um trabalho de escola da inteligência e de educação da emoção, tá? Então, é um autor que acaba trabalhando com esse tema, né? E, enfim, buscando aperfeiçoar as formas de
de a pessoa poder gerenciar a sua vida, né? Poder gerenciar seus pensamentos, enfim, e suas decisões na vida, tá? Podemos seguir, né? Então eu tentei desmembrar um pouco, né? Cada um dos termos desse tema, né? Enfim, dessa palestra. Então, síndrome, né? O Paulo Dalgala-Rondo, em 2008, coloca, então, como um conjunto de sinais e sintomas que se agrupam de forma recorrente, né? E são observados na prática clínica. Tá? Então, assim, é importante olhar que os sintomas, né? Para a equipe médica, em geral, né? São narrativas do paciente, né? É como que o paciente, de alguma forma, ele acaba falando sobre o seu sofrimento, sobre o seu adoecer, né? Então, é a forma como cada um expressa, estou com uma pontada no peito, uma agulhada, né? Enfim, às vezes acaba falando da própria vida, tenta contextualizar de alguma forma esse sofrimento no corpo, né? Então, o médico, às vezes, ele acaba tendo que, né, meio que filtrar um pouco para tentar localizar justamente quais são os sintomas, os sinais específicos daquela doença, daquele acometimento, né? E muita coisa também do que é falado acaba escapando, né? Muita coisa do que o paciente traz acaba, às vezes, sendo deixado de lado até pela especificidade da clínica médica, né? Que é diferente da psicanálise, por exemplo, né? O olhar que estou propondo agora nesse encontro é o olhar da psicanálise quanto uma das visões, não é a única, né? Mas uma das visões que se tem desse processo do sujeito, né, e do seu corpo, né? Então, para a psicanálise, o sintoma ele já tem um outro desdobramento, né? Que é a questão da marca do sujeito na relação com o outro, como que ele vai vivenciar, né, a sua vida, como que ele vai perceber a sua relação com o outro, né, de uma forma muito singular, tá? É como que ele é, de alguma forma, como que ele se apropria das experiências que ele vivencia, né, no seu cotidiano, com o seu corpo, com suas dores, com seus incômodos, tá? Enfim, como que ele também vai organizando o seu pensamento para poder falar, para ele poder se colocar frente aos laços sociais, tá? Podemos seguir também. Próximo. Tá? Então, temos os sintomas, que são vivências subjetivas. O próprio autor Paulo Dalgala-Rondo coloca, né, que vivências subjetivas relatadas pelos pacientes, suas queixas, suas narrativas, né, enfim, o que o sujeito experimenta, né, e como que ele comunica isso, tá? Então, né, tem sempre aquela questão, né, de como que cada um se apresenta perante, né, ao corpo clínico, né, enfim, ao médico, né, e o quanto que o paciente, de alguma forma, as pessoas elas vão reproduzindo muito, né, as suas narrativas, né, então ela vai, fala com o médico, fala do seu sofrimento, fala do que está sentindo, né, de como que ela está vivenciando a relação com aquela dor, com aquele incômodo, né, enfim, isso é falado para o médico vai, prescreve um medicamento, faz, né, prescreve um tratamento, só que, né, a pessoa continua falando, né, por mais que esteja medicada, esteja ali, né, sendo tratada, sendo acompanhada pelos clínicos, ela acaba ainda, né, continua falando sobre sua dificuldade, sobre seu problema, sobre sua história, enfim, né? E aí às vezes as histórias acabam sendo muito, né, repetidas, né? E é disso que a psicanálise, né, trata, né? É o pensamento que a pessoa tem a partir do seu sofrimento, aquilo que é produzido a partir de uma coisa, né, que às vezes traz conflitos, né? Então, os conflitos, enquanto eles não são escutados, a pessoa continua falando. Próximo, por favor.
Então, a psicanálise ela entra como método particular, né, de tratamento pela fala, pautado na exploração do inconsciente, com a ajuda de associação livre, né, por parte do paciente e da interpretação por parte do psicanalista. Né? Outra definição que a Elizabeth Kudinesco, Michael Plon, eles colocam, que é o tratamento de acordo com o método, disciplina e movimento psicanalítico. Tá? Então, a psicanálise ela tem uma história, né, que vem ali, né, pegando toda a história, né, da humanidade, enfim. Acho que, né, vamos localizá-la, né, a partir da Idade Média, né, claro que a psicanálise não surgiu na Idade Média, ela surgiu na virada do século XIX para o século XX, né, mais especificamente com a publicação pelo Sigmund Freud de Interpretação dos Sonhos, tá? Mas a ideia é a gente poder remontar um pouco a história da loucura, né, falar um pouco sobre isso, porque a loucura ela foi, né, durante toda a história né, da sociedade, ela passou por algumas questões, né? Então, a loucura ela acabou sendo sinônimo, seja de algo, né, mágico, de uma maestria, né, de quem tinha suas alucinações, né, de uma sapiência, seja também tomada como sua irracionalidade, né, e, portanto, devia ser contida, né, pela sociedade. Então, era tida, né, também como, bom, se o ser humano, né, pela ideia de René Descartes, né, pela ideia né, de penso logo existo, enfim, de que o homem ele só se pode reconhecer quanto um ser racional, né, na loucura foge dessa lógica cartesiana, né? Então quer dizer, aí o homem ele acaba sendo louco, irracional comparado ao animal. Então já, né, e aí nessa história toda, né, a gente acaba tendo, né, a presença, principalmente na Europa, no final do século XIX, né, a presença de alguns psiquiatras franceses, né, que acabaram tentando alguns tratamentos, né, por exemplo, com base no magnetismo, com base em experimentos com haxixe, com base em hipnose, né? Enfim, uma tentativa de tentar compreender melhor a questão da loucura e a questão da subjetividade humana. Tá? Foi só depois de, né, e aí a gente tem um marco para a entrada né, para o início do que seria a psicanálise até então, com Sigmund Freud, que é o considerado pai da psicanálise, né? Ele na época, ele no final também do século XIX, ele acabou tendo algumas influências, né, de Charcot, né, do Jean-Martin Charcot, que ele era um psiquiatra francês, ele fazia alguns experimentos, né, em um hospital da França, né, de Paris, e na técnica de hipnose, né, então eles acabavam ali tentando, de alguma forma, reproduzir alguns sintomas de uma forma controlada, né, alguns sintomas histéricos, né, como uma forma de trabalhar as questões da neurose, né. E aí Freud foi tentando entrar nessa questão da hipnose, né, depois acabou abandonando esse método de tratamento até entrar no que a gente tem hoje mais próximo da psicanálise, quando ele percebeu que a fala dessas pessoas, fala de muitos pacientes, era uma fala defensiva, né? Tinha elementos defensivos, tinha elementos que não podiam ser reconhecidos conscientemente, né? Tinham elementos que só apareciam através dos sonhos, dos xistes, dos atos falhos, né? Enfim, a pessoa ia se comunicar, ela ia falar sobre algo e ela falava com alguma incongruência, algum erro,
né? Então, aí Freud foi desenvolvendo ao longo dos anos, principalmente a partir, né, de 1899, 1900, com a publicação da interpretação dos sonhos, que ele foi, né, trabalhando em cima e tentando ali, de alguma forma, aperfeiçoar a técnica da psicanálise. Então, a psicanálise ela acaba, de alguma forma, surgindo com uma ferida narcísica, né, para o mundo inteiro, né? Então, Copérnico, por exemplo, ele trazia, né, o né, tinha o geocentrismo de Copérnico, né? Então ele foi lá, revolucionou, né, como um grande astrônomo, um grande cientista, e falou, não, peraí, né, a Terra não gira só em torno do seu próprio eixo, ela gira em torno do Sol, né, tem o heliocentrismo, então aquilo que se acreditava até então foi por água abaixo, né. Darwin também, quando ele vai falar da linha evolutiva das espécies, também, né, ele acaba revolucionando muita coisa, porque até então se pensava que o homem fosse separado, né, em termos do seu desenvolvimento biológico, diferente das demais espécies, né, animais. E Darwin fala, não, né, se parte de uma mesma linha de evolução, enfim, né, com suas especificidades, mas, enfim, o homem está submetido a essas mesmas leis. E Freud vai, então, também criar a terceira ferida narcísica, né, com o advento da psicanálise, em que ele vai colocar que o homem ele não é senhor dos seus pensamentos, né, ele não consegue controlar tudo que vem nos seus pensamentos, né, porque tem uma coisa chamada desejo, né, então há algo do desejo que ele não tem como ser reconhecido socialmente, de uma forma lá social, né. Então, acho que a gente pode ir para o próximo slide, tá? Então, trouxe aí, né, só contextualizei um pouquinho a psicanálise, né, dentro do nosso tema, e aqui fala, né, minha cara quando estou com pressa, né, e tem alguém lerdiano na minha frente. Então, veja aí, né, como que no cotidiano, às vezes, a gente se pega assim nessas situações, né? Seja lerdiando o caminho do outro que vem atrás, ou de repente alguém que está na frente, fala, pô, né? E você se pega pensando, e agora, né? Como que eu faço? Gente, eu tenho uma reunião, tenho um monte de coisa para apresentar, tenho meu trabalho, tenho compromissos, enfim, né? Então, isso vai mostrando também o quanto que a gente está aí, né, nesse momento aí um tanto turbulento, né, das nossas formas de relação. Próximo, por favor. Tá? Então, aqui, próprio Augusto Cury, né, dentro desse livro que ele traz, né, Ansiedade, como enfrentar o mal do século, né, em que ele traz a ideia da síndrome do pensamento acelerado, ele coloca aí, né, que a síndrome do pensamento acelerado, né, eu estou colocando uma questão, mas ele afirma, né, que não se confundiria exatamente com a hiperatividade ou com o TDAH, tá? Ele coloca que tem uma especificidade cada uma dessas nomenclaturas, né, tanto a hiperatividade quanto o TDAH, tá? Então, podemos ir para o próximo slide, por favor. Tá? Então, pelo DSM-5, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Que também traz aí uma série de embates a partir do pensamento, né? De como que é o funcionamento do pensamento do sujeito, né? Com esse transtorno, quanto que de alguma forma acaba sendo tomado quanto disfuncional, seja na escola, no ambiente de trabalho, enfim, né? Na relação com o outro. Então, pelo DSM-5, né, se coloca que nos últimos 6 meses, né, só se a pessoa apresentou 6 ou mais sintomas de inquietação, desatenção nos ambientes, e aí seriam mais de 2 ambientes, né, comprometendo a interação social, profissional, acadêmica, apresentado antes dos 12 anos. Tá? Podemos seguir para o próximo, por favor. E aí o autor coloca, né, e assim, né, até antes de falar um pouquinho sobre os sintomas, né, pegar um pouco do gancho dessa questão do TDAH, hiperatividade, né, então pela psiquiatria se tem esse olhar, se busca às vezes de uma forma mais medicamentosa ou até mesmo
por uma abordagem mais comportamental, tentar mapear e rastrear, né, aquilo que de alguma forma acaba atrapalhando o sujeito na sua concentração, na sua forma de explanar suas ideias, o seu pensamento, né? Então, às vezes é utilizado, né, na grande maioria das vezes, um tratamento medicamentoso que tem por objetivo centrar mais esse sujeito, né, as crianças, tentando buscar delas uma forma mais efetiva de aprendizagem, né? Tá? Então, o autor ele coloca como um dos sintomas da síndrome do pensamento acelerado a ansiedade que se observa na grande maioria das situações, né, dos casos que ele atende, uma mente inquieta, agitada, né, enfim, com vários pensamentos em turbilhão ao mesmo tempo ali, né, uma insatisfação, sofrimento por antecipação, poxa, eu tenho aquela conta para pagar, meu Deus, e agora como vai ser? Né? O negócio ainda nem aconteceu, né? Às vezes são eventos que ainda nem aconteceram de fato, mas a pessoa já está ali ruminando as ideias, o que ela vai fazer com aquilo, né? Irritabilidade, flutuação emocional também acaba, né, sendo observado esses aspectos. A questão do cansaço físico exagerado, né? Próximo, por favor. O acordar cansado, então a pessoa parece que não teve ali uma noite muito reparadora, né? Acaba tendo uma impaciência, né? E com aquela sensação, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser para ontem, né? Tem que ser resolvido de uma forma, né, o mais ágil possível. Tédio, né, dificuldades em lidar com pessoas lentas. Pô, meu raciocínio, pô, será que a pessoa não viu? Tá tão claro, tá tão óbvio, né? E a pessoa não está acompanhando a minha linha de raciocínio, né? Então, gera também uma questão, né, de problemas na relação com o outro, né? Baixo limiar de frustração, né? Dor de cabeça. Próximo, por favor. Dores musculares, né? Então, quer dizer, acaba tendo aí uma somatização, né? Enfim, né? Todas essas preocupações, né? Sintomas psicossomáticos, queda de cabelo, taquicardia, aumento de pressão arterial, déficit de concentração, déficit de memória, transtorno do sono ou insônia, né? Então, enfim, ele vai elencando uma série de fatores que, de alguma forma, acabam prejudicando, né, consideravelmente aí, a qualidade de vida da pessoa. Próximo, por favor. E aí o autor ele coloca, né, como algumas causas da síndrome do pensamento acelerado, né, o excesso de informações, né, então o tempo todo, né, ora é a internet que tem que pesquisar, ou é o Google, ou é a informação do serviço, é o telefone que tem que atender, ou é o e-mail ou o WhatsApp que tem que responder, e aquele WhatsApp toda hora, né, vai aparecendo, surgindo uma nova mensagem, então tendo que dar conta de uma série de coisas. Excesso de atividades, excesso de trabalho intelectual, excesso de preocupação, de cobrança, excesso de uso de celulares e computadores. Próximo, por favor. Então, ele vai nomear, né, ele vai tentar colocar, então, como uma das perdas, um dos prejuízos a partir desse pensamento acelerado dos nossos dias, é a questão da memória de uso contínuo, né? A MOOC, que ele coloca, é o centro consciente da memória. Tá? Isso aí é uma denominação que o próprio Augusto Cury usa no livro dele, tá? Acho que até de uma forma um pouco mais didática, para facilitar o acesso dos leitores mais leigos. Tá? Próximo. Tá? Então aí a gente vai começar a entrar em algumas discussões teóricas, eu coloquei aí, né? Corinthians e Palmeiras, enfim, porque aí vai começar né, a gente lidar com as informações, seja de um lado mais neurocientífico, de um lado mais comportamental, seja de um lado mais psicanalítico, mais filosófico também. Então, enfim, né, eu vou trabalhando a partir de agora com alguns autores que vão aí trazer uma outra forma de se perceber, de se olhar e de se debater a questão da síndrome do pensamento acelerado, tá bom? Próximo, por favor.
tá? Memórias neurociências, então aquilo que o Augusto Cury coloca como memória de uso contínuo, MOOC, a gente pode traduzir em memórias, né? De vez você tem uma memória só, você teria memórias, né? Então, segundo a neurociência, né, essa autora, a Mioto, ela vai colocar que existe uma memória de curto prazo operacional, aquela que a gente usa no nosso rotina no dia a dia, para você lembrar a senha de um e-mail, né, ali, um número que te passa ali naquela hora, que você tem que anotar, né, a senha até seria um longo prazo, né, você teria que puxar um pouquinho mais, mas de curto prazo, você fala um número, o outro já vai anota, já escuta e já reproduz, ou alguma operação que se faz ali mais, né, do dia a dia, mas que se perde essa memória, tá? Por ela não ser costumeiramente utilizada. Memória de longo prazo, ela vai se subdividir em alguns tipos de memória, que é implícita, né, aquela que eu não preciso falar que eu tenho essa memória, né, são coisas que são lembranças, são coisas que eu tenho guardadas, né, mas que se um dia eu precisar usar, eu posso utilizar para poder executar alguma operação, enfim, então, por exemplo, o exemplo da senha, né, eu não sei, eu não vou falar minha senha o tempo todo, não preciso ficar com ela, né, pensando nela o tempo todo, mas à medida em que eu me deparar com essa necessidade, eu vou lá e puxo essa memória, né? Tá? A declarativa, né? Que é aquilo que as pessoas elas conseguem verbalizar, enfim, né? A partir daquilo que ela, de um assunto, de uma conversa, enfim, né? O que elas conseguem trazer à tona. A episódica, que vai pensar, né, e a pessoa vai remontando a partir de algumas imagens, de alguns dados, a memória, enfim, né, algumas coisas escapam, outras ficam mais preservadas, enfim, se tem, né, os episódios. A semântica, que é o significado, né, enfim, que se dá para as coisas, a palavra que se vai utilizar e o significado que ela tem, né, então isso também é dentro de um recurso de linguagem, na comunicação. Né, e a prospectiva, né, o que ainda há por vir, né, qual é o que o sujeito tem que, de alguma forma, se atentar, né, ou prever para que ele possa, de alguma forma, buscar a memória no tempo que for necessário no planejamento futuro. Ok? Próximo, por favor. Então, outras definições de memórias, ainda saindo um pouco, né, saindo das neurociências, temos alguns autores aí, por exemplo, Desrusné, Madec, Lacomble, que vai falar da capacidade de se adaptar ao comportamento em função das experiências passadas. Paulo Dalgalarrondo, né, que nos ajudou ali com algumas definições de sintoma. Também capacidade de registrar, manter e evocar fatos já ocorridos. Marilena Chauí, uma filósofa. Capacidade de guardar, reter o tempo que se foi e que não retornará jamais, salvando-o da perda total. Percebe que aí, né, acho que é importante só ressaltar um pouquinho que já começa a ter algumas mudanças, né? Em vez de ir para uma questão mais comportamental, de um registro, de um resgate, como os computadores fazem, né? Bom, vou buscar ali um determinado código e transformar isso em informação, enfim. Né? Então, já é uma visão que traz um pouco da cultura, né? Um atravessamento da cultura. Né? É uma tentativa, né, de guardar, de reter, ou seja, a memória humana nem sempre é muito confiável. Né? As coisas escapam, você tem emoções, tem sentimentos, tem coisas que vão atravessando, né? Os registros. Né? Então, acho que a Marilena Chauvet ela dá essa contribuição importante. Né? E Jacques Lacan, um psicanalista francês, né, precursor, portanto, do Sigmund Freud, né, ele vai trazer, então, um pensamento sobre memórias. Né, não haveria razão para confundir a memória, a propriedade de substância viva, né, com a rememoração, né, agrupamento, sucessão de acontecimentos simbolicamente definidos e que engendram uma sucessão. Ele vai falar aí, então, de um viés que não seria só resgatar uma informação, né? Tentar olhar para alguma coisa que de fato tenha ocorrido, mas ele vai tentar olhar para o lado da rememoração, que o sujeito, como que o sujeito conta a sua história, né? De que forma que ele conta a sua história e que atravessamentos se tem
quando ele conta essa história, né? Ou seja, o jeito que ele fala, como ele coloca aquilo que ele tem para trazer, né? Acaba sofrendo uma influência do simbólico, né? Então, Lacan ele vai colocar, portanto, que né, que o Lacan vai colocar, então, portanto, que o corpo ele é atravessado pela linguagem, né? Então, portanto, não temos apenas um corpo biológico de células, mas um corpo que fala, né? Um corpo que se expressa, sem né, de um jeito pela fala, seja por conversões, né, somáticas, enfim, mas tem um atravessamento simbólico, tá? Próximo, por favor. Tá? Então, fazendo o contraponto ainda com Augusto Cury, né, que vai usar então a ideia de alto fluxo nesse livro, no Síndrome do Pensamento Acelerado, como um fenômeno inconsciente, estou colocando entre aspas, que eu já vou explicar, que faz a leitura de memórias que traz à tona fantasias, desejos, ideias, imagens mentais, emoções, tá? Na verdade, assim, né, parece que ele quis dizer que a capacidade humana de se trazer uma série de informações, sejam pensamentos, sejam as ideias, as imagens, né, enfim, as emoções, tudo que compõe o pensamento, tá? Mas, enfim, o inconsciente seria, para a psicanálise, ainda algo ainda diferente, né? Seria algo de um recalcamento, seria algo de um não controle, né? O que o Augusto Cury coloca aqui, né? Próximo, por favor, só para a gente, né? Ele vai colocar então com a função do alto fluxo a ideia de produzir fontes de entretenimento, de distração, motivação, inspiração, mas nem sempre a gente, por mais que queira estar ali antenado com uma alegria, com uma festividade, pô, mas às vezes você não sabe por quê, mas você não está bem, né? Às vezes não se sabe por quê, mas você não está com a vibe boa. Ou às vezes você começa bem, mas de repente você vai falando e de repente não é bem isso. Ah, agora não sei por quê, mas eu estou ficando triste, né? Então tem algo que escapa, né? Então acho que é importante diferenciar esse inconsciente que Augusto Cury coloca como se fosse uma espécie de algo que se pode usar como um recurso a ser resgatado na hora que se quer, do inconsciente psicanalítico que tem sua lógica, né? Tem o seu saber, mas que é um saber que às vezes o próprio sujeito que fala ignora esse saber. Tá? Então, aí, apenas uma escuta psicanalítica, um trabalho da psicanálise que pode estar trabalhando no desdobramento disso tudo, né, para o sujeito poder se dar conta, né, de alguns impasses que até então ele não tinha se dado conta, enfim, tá? Se responsabilizar por aquilo que de fato ele diz e fala e pensa. Tá? Próximo, por favor. Tá? Então, assim, né, quando a gente faz esse comparativo, né, da ideia do Augusto Cury, né, com o que ele coloca, enfim, né, a visão que ele tem com a visão da psicanálise, a gente pensa no princípio da realidade, né? Nem tudo é prazer, né? Freud já coloca isso em 1920, né? Na obra Para Além do Princípio do Prazer. Nem tudo é prazer, né? Você tem o princípio da realidade, você tem conflitos, né? Enfim, às vezes esses conflitos eles acabam gerando uma série de incongruências, né? Você gera repetição, né? O que Lacan depois vai chamar isso de gozo, que é uma repetição, né? Das formas de sofrimento. Né? Então, a pessoa repete na fala, ela repete nas relações, ela acaba sempre cometendo os mesmos erros, os equívocos, são sempre os mesmos. Né? E né, a ideia de que com o falar, com a prática da fala, a pessoa possa se abrir para um campo desejante, para uma reinvenção da sua própria forma de falar sobre a sua vida. Né? Então, ela poder reinventar, né, sua relação com as coisas que lhes são importantes, tá? Então, pegando um pouco da psicopatologia psicanálise, né, enfim, houve toda uma tentativa, na história, inclusive, da psiquiatria, de tentar buscar uma psiquiatria menos organicista e muito mais voltada para as questões do sujeito, para tentar diferenciar de ciências naturais, né? Essa tentativa foi feita pelo Karl Jasper, né?
psiquiatra alemão, enfim, que acabou sendo praticamente o pai aí, né, da psicopatologia, né, da psiquiatria, e a gente tem esse contrassenso com o inconsciente freudiano, conforme eu também estou trazendo, né? Tá, próximo, por favor. Tá, então, como eu tinha trazido anteriormente, linguagem e corpo, né? A ideia do quanto que o corpo ele é tomado quanto metáfora por uma lei simbólica, né? A ideia preconizada por Jacques Lacan, né? Né, a partir de estudos de Ferdinand Saussure, que, enfim, né, foi um linguista importante, então ele acaba trazendo, né, o quanto que a transmissão, né, da cultura ela é feita pela fala e o quanto que esse corpo sofre a influência dessa cultura, né? Então, e também, né, Lacan coloca isso baseado também em Freud, né? Freud mesmo dizia, né, quando as palavras calam, o corpo fala, né? Quando ele se refere, por exemplo, às conversões histéricas, né? A histeria, né, que foi que os experimentos do Charcot, né? Então, às vezes é um tremor sem explicação aparente, por mais que os médicos tenham ali tentado buscar todo o tratamento e compreensão pelas vias científicas da época, não se encontrava nenhum consenso, né, para isso. Então, isso, né, o que incentivou essa busca pelo tratamento pelas palavras do que propõe a psicanálise. Tá? Próximo, por favor. Então, portanto, corpo e o sofrimento social, a gente tem aí Bernard Landau, que é um filósofo contemporâneo, um filósofo do século XXI aí, que vai contribuir com algumas ideias, né? A ideia do corpo fragmentado, sem renunciar a uma tentação totalizante. Sabemos hoje o quão difícil é pretender enclausurar, né, o corpo, enclausurar o campo da experiência corporal numa explicação definitiva. Então, esse filósofo ele vai trazer a ideia de que o nosso corpo, né, não só os nossos pensamentos, mas o corpo que também interage com as nossas ações, ele é muito dividido, ele é muito classificado, você tem várias especialidades para cuidar do corpo, né? Então, bom, estou com um problema no coração, vou para o cardiologista, estou com um problema, sei lá, eu de um cansaço mental, vou procurar o psiquiatra, né? Então, é como se o corpo fosse todo fragmentado, né? E se tivesse ali várias especializações. E a ideia é de que esse corpo ele passa por um atravessamento, por uma implicação da experiência do sujeito que possa estar validando a vivência com seu corpo e, portanto, ele já pensa numa visão mais integrativa, né? Próximo, por favor. Portanto, corpo para psicanálise, filosofia, sociologia, um recorte, né? Então, temos aqui, por exemplo, em Freud, o corpo pulsional, né? A ideia de um corpo que ele é atravessado pela cultura, e cultura no sentido de cuidar, né? De como que um transmite o cuidado ao outro. Né? Temos até aquela música do Titãs, né? Comida. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Então, quer dizer, não é só o corpo da necessidade né, de ser nutrido biologicamente. É um corpo que carece de outras coisas, né? Carece do amor, carece, né, dos laços de afetividade. Lacan, então, coloca o corpo como efeito de linguagem, suas possibilidades discursivas, né? Enfim, como que o corpo ele acaba também apresentando formas de sofrimento, né? Então, em Patologias do Social, um livro organizado pelo psicanalista Christian Dunker, ele vai colocar muito a ideia de um corpo que vai sofrendo influências, né? Seja por meio da tatuagem, das autolesões, do BID, que seria uma desidentificação do esquema da imagem corporal, né? Então, novas formas de sofrimento vão se apresentando. Alex Honneth, que é um filósofo alemão, também do século XXI, ele vai trazendo, século XX, século XXI, ele vai trazendo aí o sofrimento quanto patologia do reconhecimento. Tá? Então, mal-estar, sofrimento, sintoma. Christian Dunker também traz esse teórico para poder falar que a gente está com excesso, né,
de experiências improdutivas de determinação, e a gente está com uma escassez, né, de experiências produtivas de indeterminação. Ou seja, né, tem um excesso de sentido, né, mas, de fato, o que essa pessoa realmente está trazendo? O que ela está falando? Como que ela se implica com as coisas que ela diz, com as coisas que ela vivencia, né? Emile Durkheim, um sociólogo, vai trazer a patologia social e a anomia, social da anomia, a crise da indeterminação, que é exatamente essa ideia, né? A gente está numa sociedade consumista cada vez mais, tudo muito rápido acontecendo, e você não tem tempo para poder saber qual é o seu desejo, já está tudo pronto. Então você tem que desejar o carro tal, a geladeira tal, né? Enfim, tá? Conversando com esses meios de produção como se fosse a representação do seu desejo. Então essa anomia traz questões de suicídio, as questões de autolesão, depressões na atualidade, né, como coloca a Maria Rita Kell em 2015, né, que é esse excesso, essa rapidez do mundo de hoje, que não dá tempo de a gente elaborar muitos traumas, a gente já não consegue elaborar muitas vivências, né, isso acaba trazendo uma perda também da capacidade de fantasiar e de, portanto, continuar desejante. Tá? Próximo, por favor. Falar em desejo, desejo de trabalho, né? A gente está também pensando né, nessa implicação, a partir dessa gama de informações, o que muitas vezes é aplicada no trabalho, né, especificamente para né, o público, né, que está aqui nos acompanhando, também essa questão do trabalho. Né? Próximo, por favor. Então, a gente tem aqui o sujeito e o tempo no trabalho, né? Que é a ideia do Christophe Dejoux, psiquiatra e psicanalista francês, né? Ele vai trazer a ideia, então, da carga psíquica e a organização do trabalho, né? Quer dizer, será que eu penso demais para poder não me haver com algumas coisas que, às vezes, não é interessante para o meio produtivo, né? Parece que, né, tomar o homem como máquina é uma ideia, né, de cada vez mais produção, mais tecnologia, incrementando a rapidez dessas respostas. Mas, por outro lado, ele coloca que a organização do trabalho, né, é feita nesse sentido de que esse desejo não apareça, né, mas causa excessos, como esses excessos causam fadiga, o sofrimento. Então, né, o que se tenta controlar em termos de produção no trabalho acaba aparecendo quanto sintoma, tá? Então, a gente coloca aqui o desejo de trabalho como pensar demais para produzir de menos, né? Se produz, né? O que é isso, né? Se produz mais materiais, né? Mais tecnologias, mas se produz menos subjetividade ou menos espaço para fala e para poder elaborar as questões emocionais a partir de tudo isso, né? Então, Lacan vai colocar, então, né, o tempo subjetivo como um instante de olhar, tempo para compreender e momento de concluir, né? Baseado num texto dos seus escritos, né? Um texto que ele escreveu, que é do tempo lógico e asserção da certeza antecipada, né? Ele vai pegar um exemplo de 3 prisioneiros, né? No tempo da guerra, né? Que eles tinham uma condição de poder se libertar desde que eles descobrissem qual dos círculos, seriam 5 círculos, né, 5 círculos de coloridos, né, então são 2 círculos brancos e 3 pretos, né, círculos pretos, e aí o carcereiro falava assim para eles, bom, tá em liberdade aquele que descobrir que cor que tem nas suas costas, e era colocado aleatoriamente os círculos nas costas deles. Enfim, isso aí foi para um debate de uma lógica, enfim, né, mas que vai para além da probabilidade matemática, enfim. Né? Será que se eu sou branco, ele é o preto? Se eu sou preto, ele é o branco? Enfim, né? É mais a ideia de que né, há um tempo que não é o tempo do relógio, não é um tempo cronológico, não é um tempo que é marcado, né, dos eventos, mas tem um tempo também que é o tempo de cada um, de se perceber, né, de olhar aquilo que chama atenção, de tentar se compreender nesse lugar, daquilo, né, porque que aquilo chamou atenção de alguma forma, onde que ele está nisso, na relação com o outro, e ele precisa do outro também para se perceber a partir disso, né? Então somos seres sociais,
né, seres que, de alguma forma, a gente vai sempre se perceber, né, a gente, para poder falar de nós, a gente sempre vai falar de nós na perspectiva do outro, né? Então, às vezes, quando se fala do outro, às vezes a gente está falando de nós mesmos também, de algum outro jeito, né? Tanto, né, por isso que se coloca, então, a importância da cultura, né, e nas produções humanas. Próximo, por favor. Tá, e aqui, então, a gente tem as nossas referências bibliográficas, né, eu coloquei aqui algumas referências também, né, para que posteriormente possam estar acompanhando aí, né, algumas ideias com uma detalhe de riquezas maior, tá bom? Pode passar, por favor. Próximo. Uhum. Próximo. Tá, e aqui tá os meus contatos, tá? O Instagram, o WhatsApp, o e-mail, tá? O que eu vou tentar aqui responder né, algumas questões dos internautas aí, né? Mas caso não dê tempo, podem encaminhar, tá? A Andréia, a Raquel, tá? Podem mandar pro meu e-mail, tá? Que eu, à medida do possível, vou respondendo, tá bom? Então, é isso, né? Fico aberto aí, tá? Para que, caso surjam algumas dúvidas, a gente possa estar conversando um pouquinho. Obrigada, doutor Rafael. Eu vou fazer algumas perguntas, tá? Nós temos bastante perguntas, sim. A Denise Oliveira dos Santos, ela pergunta se essa síndrome pode ser agravada quando a pessoa sofre assédio e discriminação no ambiente de trabalho. Então, essa síndrome, né, vamos colocar assim no pensamento acelerado, né, como o Augusto Cury coloca, esse conjunto de sinais aí, né, de sintomas, né, enfim, de como que a pessoa, e quando a gente fala sintomas, pensando no lado subjetivo, como que cada um fala disso, como cada um vivencia isso. Então, claro, né, um assédio, a vivência que ela é tomada, né, pela experiência pessoal como um assédio, como algo que está invasivo, como algo que está violento, como algo que está, de alguma forma, atravessando, né, a pessoa, né, está invadindo aquela relação, né, enfim, né, a gente pensar a violência como uma ruptura de pacto social, ou seja, aquilo que não estava dentro daquilo que tinha sido, né, acertado antes. Pô, se eu vou para o trabalho é para trabalhar, tenho minhas amizades, tenho meus laços sociais, mas dentro de um determinado respeito. Quando isso é invadido, gera um sofrimento, né? Então, o sofrimento ele pode sim ser desencadeado também, né, a partir dessa sim, né, o que a gente denomina como síndrome do pensamento acelerado, pode, né, ter sua consequência a partir de uma série de questões que vão surgindo também, que, poxa, por que aquela pessoa fez aquilo? O que será? Será que eu fui culpada? Será que eu deixei? Será que eu permiti? Será que, né, onde foi que eu errei? O que eu devo fazer? Denunciar ou não? Mas eu tenho medo, eu posso perder emprego, mas eu tenho conta para pagar. Enfim, né, uma coisa está atrelada à outra, né? Então a gente pode estar olhando sim para essa perspectiva. A Luciene, doutora, ela diz o seguinte, ela tem muita dificuldade para relaxar, o que provoca muitos problemas de sono, insônia, sono agitado, cansaço excessivo, isso tudo aumenta a ansiedade, que por sua vez aumenta a dificuldade de relaxar a mente. Ela se sente presa nesse círculo vicioso. Eu vou emendar uma pergunta do Edson, que eu acho que faz sentido. Agora, por exemplo, o Edson está trabalhando em home office e ouvindo a palestra. Esse tipo de atitude contribui para a síndrome do pensamento acelerado? Sim, acho que é importante olhar, né, que o que desencadeou isso, né? Porque, claro, ela está trazendo uma série de sinais aí, bom, insônia, fadiga, né? Enfim, é uma série de coisas, mas que elas têm talvez um desdobramento, né? E acho que é importante olhar para a história disso. As coisas elas não surgem do nada, elas têm uma construção, elas têm um tempo, né? De construção de tudo isso, de como que a implicação dessa pessoa no trabalho, né?
Ou seja, você não vai lá só para trabalhar, você não trabalha em qualquer coisa, você não caiu de paraquedas no teu trabalho, né? Se a pessoa trabalha no que ela, né, se ela trabalha, se ela tem uma determinada atividade, houve uma escolha. E a escolha não quanto decisão ali consciente, não, A ou B ou C, não. Escolhas baseadas na posição do sujeito na relação com os outros, nas suas vivências, seus tramas familiares, enfim, são coisas que a partir da psicoterapia, da psicanálise, né, propriamente dito, acho que é importante de se fazer né, se visitar tudo isso, né? Mas sim, tem suas implicações, inclusive com a qualidade de vida, com o pensamento acelerado, até porque, né, se tenta buscar uma readequação a esses ambientes, né, e na relação com o outro, o que gera também sofrimento e ansiedade e tantas outras coisas, né? Nós temos aqui uma pessoa que não se identificou e ele diz o seguinte: não tenho muita habilidade social, isso desde tenra idade. Isso me gera muita angústia, há muito barulho dentro de mim, com muitos pensamentos ruminativos, medos e angústias. O que fazer para melhorar a habilidade social e diminuir esses pensamentos desordenados? Olha, é um desafio importante, né? Acho que, né, cravar o que fazer, né? Acho que é uma coisa delicada, mas de alguma forma acho que é importante revisitar a própria história, né, em relação aos laços sociais, né? Quando se coloca fobia social, pode ser olhado de uma forma muito mais genérica, né? Por uma via mais medicamentosa, de um tratamento comportamental, enfim, mas se tem um olhar, eu acho que essa proposta, quando a gente traz isso pela visão da psicanálise, na contemporaneidade, é de poder olhar para a singularidade do sujeito que sofre, né? Então, acho que acolher essas narrativas e ter um espaço de fala, um espaço que ele possa estar elaborando, né? Como que ele foi se percebendo, em que momento que as coisas foram acontecendo, será que estava passando por alguma situação na vida dele que acabou impactando nesses laços sociais, nessas relações, enfim, que trouxe um pouco mais de fobia, um pouco mais de distanciamento na relação com o outro, ou um outro que lhe seja tomado como muito invasivo, que ele vivencia a experiência como uma invasão também importante, né? Então, isso é um desdobramento que se faz a partir da construção de narrativas, de elaboração, né? À medida que se fala, consegue se olhar para as situações de uma forma diferente, né? E se posicionar talvez de uma forma diferente. Então, acho que uma análise, né? Ou uma psicoterapia, um lugar que ele possa falar e que se sinta de fato escutado, pode ser benéfico. Ok. A Janamar Beatriz da Silva, ela pergunta: a desordem de pensamento caracteriza a loucura? Pensamento acelerado tem alguma relação com loucura? É interessante essa pergunta, né? Não necessariamente, né? Nem sempre o pensamento desorganizado, né? Não sei o quanto que ela está se referindo a um pensamento desorganizado, mas de alguma forma, às vezes uma confusão, um conflito, ele faz parte do nosso mundo de neuróticos, né? Enfim, que a gente tem um atravessamento simbólico, a gente tem aí algo, né? Que acaba fazendo esse encadeamento de pensamento. O importante é o quanto que o sujeito se vê com esses pensamentos, né? Ele sofre com aquilo, como que ele fala desse sofrimento, como que isso aí acaba conversando com a vida dele no cotidiano, né? A psicose é uma condição que não necessariamente atrapalha todo o raciocínio da pessoa, bem pelo contrário, às vezes tem pessoas muito inteligentes, só que tem problemas no laço simbólico, né? No encadeamento simbólico, né? Há uma questão de estrutural, tá? Então aí acaba se convertendo em delírios, alucinações, enfim, né? Delírios visuais, né? Olfativos, seja lá de outra ordem, né? Tá? Mas a priori não, enfim, depende de cada situação, tá? A Arlete, ela comenta que ela tem uma filha de 13 anos que inicialmente foi diagnosticada com TDAH e num eletroencefalograma acusou que ela tem o pensamento acelerado. Ela gostaria de saber, receber uma orientação de como lidar com um filho adolescente de 13 anos que tem a síndrome. Olha, eu acho que isso daria uma apresentação à parte,
Eu trabalho com crianças e adolescentes, enfim, eu acompanho muito crianças que têm esse diagnóstico, enfim. E é um desafio bem grande, né? Começa a se ter um problema muito importante com a escola, com os professores, né? Que de alguma forma exigem da criança uma determinada produção, né? Acadêmica, escolar, enfim. A família também não sabe muito bem como se organizar frente a isso, né? Então gera um sofrimento importante, né? E a atualização de muitos conflitos e muitas angústias, né? Mas uma coisa que, para mim, é um norte na clínica, que é um norte muito importante, que faz muita diferença, não só na clínica com crianças, mas inclusive com os adultos também, quando trazem essa questão da falta de foco, da falta de concentração, para onde ele está olhando? Acho que é a pergunta principal, né? Se o interesse da criança não está numa lousa, está onde, então? Aí é o importante de olhar, né? Para onde que esse sujeito está olhando? Para onde que vai o desejo dele? Começar a escutar ele ali, aonde ele está indo, não o que estão querendo impor para ele. Então, isso uma diferença, isso faz toda a diferença. A criança ela começa a produzir mais pelos interesses e os desejos dela, e não pelo que o outro coloca como sendo prioridade dessa criança. Nem sempre essas coisas se conversam. Então, às vezes acaba dando esses conflitos. Ok. A Selma Guardia, ela agradece pela live e ela diz o seguinte: ela tem dificuldades para dormir, fico projetando minhas atividades dos próximos dias, como me programar, encaixar as coisas para que tudo saia perfeito e ordenado. E fica frustrada quando não consegue atingir esses objetivos, formando um círculo vicioso e prejudicando novamente o sono. Existe uma técnica para auxiliar ela se desligar desse padrão? Uhum. Bom, uma técnica, né? Acho que é falar mais e buscar escuta, né? Eu acho que é primordial, né? Podem ter outras, né? Não estou invalidando qualquer outro tipo de terapêutica que exista, tá? Estou olhando aqui para o meu trabalho, né? Aquilo que para minha experiência, tá? Mas de fato, acho que é importante olhar para tudo isso, né? Se tem um problema de a rotina vir maciçamente no sonho, na hora de dormir, invadir esse espaço, é porque está tendo um conflito importante, né? Até quando eu falei do Freud lá atrás, né, princípio do prazer e da realidade, é porque a gente está em conflito o tempo todo, né? E há uma repetição, né? Enquanto o sujeito não for escutado, não é ouvido. Ouvir, todo mundo se ouve, né? Entra aqui pelo pavilhão auricular, pelo ouvido, todo mundo se escuta, mas não é isso. Escutar de fato aonde que o sujeito está nisso, como que ele se implica nas coisas que ele escolhe, como que ele se implica nas atividades do dia a dia, da rotina dele, nas coisas que ele faz, né? Né? A própria pessoa vai poder tendo uma dimensão maior do seu sofrimento, podendo falar mais sobre isso. Então, isso alivia muito e também tem uma boa indicação, sim. Ok, doutor. O José Givanildo, ele pergunta qual a contribuição do excesso de regulamentação da sociedade atual, do Estado, da pressão e influxos da mídia como gatilhos em crises de pensamento acelerado. Acho que a gente está num momento bem delicado, né? Seja da política, da economia, enfim, de uma indefinição dos mercados, né? Enfim, né? Isso gera uma série de incertezas, né? O quanto que, né? O que fazer para o ano que vem, para onde eu vou, enfim, né? Pessoas que de alguma forma, todos nós somos atravessados por tudo isso, por uma política, por uma lei, né? Isso impacta também diretamente no nosso cotidiano, na nossa vida. Mas assim, né, acho que o quanto, né, de fato, também produz um incremento de angústia e de sofrimento, sem dúvida alguma, né, e o quanto que é importante, né, olhar para como que cada uma dessas coisas afeta cada um de nós, né, né, como que cada sujeito se sente afetado de fato por isso, né. Então, isso aí é uma coisa, é um caminho muito singular, mas acho que vale a pena, sim,
ele olhar, né, o quanto que isso também está refletindo e está afetando a rotina dele no cotidiano. A Adriana Simone Della Valle, ela pergunta qual é a melhor forma de chegar a um diagnóstico. O filho tem 3 suspeitas, já fez terapia, já foi a 3 médicos, 3 psiquiatras, ela quer ajudar, não sabe como, ela não sabe se é só TDA, síndrome de aceleramento, ou TAB ou TEA. Qual é a melhor forma? Teste ou exames? Olha, quando se fala numa coisa, numa situação que não está muito bem definida, mas que gera sofrimento, talvez uma equipe multiprofissional, interdisciplinar, enfim, consiga, né, ser um caminho, né, enfim. Então, às vezes esse caminho vai para o médico, tenta um tratamento medicamentoso, vai para uma terapia, com a terapeuta A não deu certo, tenta o terapeuta B, bom, enfim, né, mas esse é um caminho que às vezes é meio tortuoso, mas que, enfim, né, é o que nós temos, né, cada um podendo contribuir com seus olhares, com a especificidade, né, da sua atuação técnica e clínica para poder, de alguma forma, buscar algo, né? E nesse tempo todo, a própria família, o sujeito, poder também se alinhar com isso. A Ana Carmen, ela faz um comentário e pede um comentário seu. A contemporaneidade é a do excesso. Isso é irremediável, como que se chama o progresso da ciência, tecnologia, redes sociais, facilitação e meios de obtenção de prazer. Enfim, excessos escravizantes. Excesso de gozo contemporâneo, diria Lacan, sendo que gozo é no sentido do sintoma, gozo mortífero. A pressão é forte, o corpo e psíquico sofrem. Haverá salvação? Aí ela pede um comentário. Bom, o caminho, né, tá dado, né? Acho que muitas coisas são difíceis de se voltar atrás, mas eu acho que abrir para aquilo que o comentário que eu fiz, né, do Dunker, né, enfim, né, pegando aí o gancho do Honneth, né, do Alex Honneth, ou seja, a gente está, infelizmente, né, a gente está com um excesso de produção de sentido, né, acho que ir por essa via, né, de, peraí, né, deixa eu te escutar um pouco melhor, peraí, mas o que você disse mesmo, né, então, ser mais hospitaleiro um com o outro, né? Isso é no cotidiano, né? Isso aí não tem como mudar de uma forma macro, mas talvez na relação com as pessoas que a gente tem mais próximas, né? Deixa eu te escutar, deixa eu saber qual que é a tua história. Poxa, mas por que você está me dizendo isso mesmo, né? Poxa, o que será que você está pensando dessa forma? Então, assim, né, chamar, sim, né, para que a pessoa possa produzir a partir do seu sofrimento, né? Formas de fala, formas de elaboração, enfim, né? Eu acho que talvez a salvação, se é que a gente possa dizer de uma salvação, seria nesse sentido, né? Menos organicidade, menos, né, tomar o ser humano menos como objeto de produção, como uma máquina, e olhar para o lado do aspecto mais humano, o aspecto, né, de sofrimento, de como que ele lida com esse sofrimento, como ele se coloca diante disso, da sua angústia. O Paulo Eduardo, ele pergunta se existe alguma correlação da síndrome com pensamentos obsessivos, por exemplo, lembranças de traumas ou passado momento de alto estresse e sofrimento de violência psicológica ou física. Uhum. Sim, pode ter uma relação, sim, com isso, né? Né? Quando se pensa em pensamentos obsessivos, né? Também uma forma de se produzir um excesso para não se ver com uma falta, né? Com algo que desorganiza, com uma angústia, com uma falta de sentido, né? Então, o que ele está colocando, eu acho que é o efeito do momento que a gente vai vivenciando, né? Daquilo que é preconizado nas empresas, na mídia, nos demais locais, né? Nas nossas relações de uma forma geral, né? Então, sim, é um excesso de produção, para não se haver com uma falta, para não se haver com uma questão, né, de uma reinvenção. E aí eu pego o George Forbes, quando ele vai falar aí, né, que é um outro psicanalista, dos nossos tempos, né, que ele vai falar assim, bom, invenção e responsabilidade, é o ir. A gente só vai conseguir caminhar e ir se a gente se reinventar o tempo inteiro, ou reinventar, né, uma forma de lidar com os sofrimentos que são repetitivos, né, então, e se responsabilizar por isso também.
Bom, doutor, eu vou para a última pergunta, a gente já passou do tempo, aí, por favor, eu peço que você responda e se despeça em seguida, tá bom? Da Magali Marques, ela gostaria de saber se há algum estudo clínico ou psicanalítico, ainda que muito incipiente, que relacione, em alguma medida, a síndrome do pensamento acelerado ao desenvolvimento de doenças degenerativas como Alzheimer e Parkinson. Se houver, pode mencionar, por favor? Obrigada pela partilha e pela atenção. Uhum. É assim, que eu tenha conhecimento de uma equipe, pode até ser que existam estudos, né, em andamento, né, nesse sentido, eu particularmente desconheço, mas a psicanálise, às vezes, ela vai para uma visão menos organicista, né, menos biológica, né, mas sobre os efeitos que, às vezes, essas doenças acabam impactando nos sujeitos e na família também. Quando se fala de Alzheimer, se fala também de um laço social com a família importante, muitas memórias são perdidas, o não reconhecimento de familiares, né? Então, acho que seja uma via sempre muito importante a psicanálise poder conversar sempre, né, em seus diversos estudos com as ciências biomédicas, assim, é sempre muito válido, né, quando você tem uma abertura para esse campo de investigação. E agradeço, então, mais uma vez, né, pela disponibilidade de vocês e pela oportunidade de poder falar um pouco mais sobre esse assunto, né? Muito obrigado a todos.